Oi, gente, vocês desculpem um pouco assim, um pouquinho suado, mas é porque eu acabei de dar um treininho e tudo. E nesse treino, eu reparei, como em todos os treinos que eu tenho, como se diz, a riqueza técnica da coisa, né? E é interessante ressaltar que tem saída para tudo o Karatê do estudado, né? Não só o Karatê do Shotokan, como o Karatê do Juryu, os dois são muito ricos, né? Mas falando de uma maneira geral de Karatê, seja ele qual for o estilo, vocês vão poder constatar muitos recursos quanto os estilos que estão por aí, né? Quem são os estilos que estão em alta? Além do estilo que criaram, o modo de ensinar que criaram o Muay Thai, o MMA, existe o Muay Thai e o Jiu-Jitsu, que o MMA nada mais é do que o boxe inglês, com o Muay Thai, com o Jiu-Jitsu, né? E aquela coisa, o Karatê tem recurso para tudo isso, porque como mesmo o Sensei Vinícius Antônio fala, é uma arte que foi criada para ser usada em campos de batalha. Né? Em campos de batalha ia ter tudo. Né? É claro que no campo de batalha, tá? No Okinawa, no Japão, onde quer que o Karatê ou alguém que praticasse Karatê tivesse estado, não tinha Muay Thai. Né? Não tinha Muay Thai. Embora o sistema do Muay Thai, embora tenha sua eficiência, tenha sua riqueza, suas particularidades, ele não tem nada a mais no sentido, nossa, isso aí nós não temos, nossa, isso aí é diferente demais. Não é assim também. Né? É um sistema a ser respeitado, é um sistema a ser praticado, sabe, com respeito, assim como o Jiu-Jitsu, né? Que aqui se chama Jiu-Jitsu. O que acontece? O Jiu-Jitsu estava lá. Né? Os samurais sabiam vários estilos de Jiu-Jitsu e provavelmente o Fuzen Ryu Jiu-Jitsu, que deu origem a essas técnicas todas de chão, também. Então entradas como estruturadas e etc., essa coisa toda já existia na convivência ali, o pessoal de Okinawa, que é onde era treinado o Karatê, mesmo com as suas origens chinesas, desculpa, ele tinha todo um contato com a parte japonesa também. Então, o próprio povo okinawano tinha, né, os guerreiros de Okinawa tinham um contato com a parte japonesa, né? Então, não tinha como ser uma coisa totalmente surpresa, embora realmente os sistemas de Jujutsu, os samurais, fossem estilos deles e que não era divulgado para o povo, só a pessoa acabava vendo realmente se o samurai lutasse com alguém a mãos nuas, né? Num evento, numa situação, embora realmente acontecesse isso, de fato, de uma certa forma, o Karatê de Okinawa se preparou para aquilo. Né? Então, isso veio para o Shotokan Ryu, isso também ficou no Juryu, no Shito Ryu e por aí vai. Né? Então vocês podem até na própria internet, no YouTube, vocês têm a oportunidade de observar toda a metodologia, quer dizer, toda a metodologia seria exagero, mas todos os princípios, né, a diferença de um para outro, etc., e a riqueza. Nós temos vídeos no YouTube de Shotokan Ryu, Goju Ryu, Shito Ryu, Uechi Ryu e etc. E nesses estilos a gente vê cada um deles, primeiro, existe toda uma familiaridade. Embora, como eu digo, já disse em outros vídeos, que eu lamentavelmente percebo que tem gente que limita um pouco o Shotokan. Limita daquela forma de que só vai ficar na parte básica. Uchi-uki, Gyaku-zuki, Kizami-zuki, Gyaku, Oi-zuki. Isso é extremamente importante. O básico do Karatê, nada tem de básico, né? Mas é importante o seguinte, é importante beber na fonte dos katas. Existem vários detalhes ali
várias coisas ricas ali que para o leigo ou para os praticantes de Muay Thai, para os praticantes de Jiu-Jitsu, aquilo ali é um balé, aquilo ali não tem um sentido de ser. E não é assim. É importante que isso fique claro para o karateca, né? Porque aqui não há a finalidade, tá, de convencer praticantes de outras artes marciais que a nossa é boa, não é isso. A finalidade é conscientização de outros corrais como eu, né, de que vamos beber na fonte do catar, vamos ver o que a nossa arte profundamente tem a oferecer. Isso sim é legal, isso sim é válido. E o que acontece? Se essa ideia, se essa verdade chegar aos olhos e ouvidos dos leigos que estão interessados em conhecer, sem preconceito, tá? O que seja o karatê, né? Que esteja interessado, digamos assim, em ver cada uma delas sem preconceito, sem achar isso aqui é ridículo, isso aqui é balé, isso aqui, ele tentar ver, mesmo dentro da forma leiga de ver as coisas ainda, o que cada um tem de oferecer. Esse tipo de pessoa, quando observar o que é o karatê, vai ver que é profundo, que não é tão fácil assim derrubar, que mesmo que derrube, tem recursos, entendeu? Recursos os quais não foram usados na era UFC 1, por exemplo, só um exemplo, a grosso modo, entendeu? Então, existem coisas assim que foram esquecidas pelos próprios praticantes de karatê, e às vezes ignoradas em nome de ensinar, empurrar com a barriga, coisa, ganhar dinheiro, e aquela técnica que foi ignorada, o cara se forma na faixa preta sem saber, entendeu? Que aí entra aquela história do nosso Newaza, que é uma coisa particular nossa, assim, digamos, que existe no karatê diferente do jiu-jitsu. Ele não é um Newaza de ficar se enroscando no chão com técnica, aquele xadrez que eles costumam dizer. Não é isso, são imobilizações e com atemi waza, algumas coisas diferentes e outras bem parecidas. E não tão extensa quanto no jiu-jitsu, como disse. Mas, por exemplo, esse é um dos aspectos que está ali, mas foi ignorado, entre tantos outros, né? Então, o lado esportivo ganhou tanto espaço, né, que quando o karatê ele é apresentado hoje em dia, ele só é apresentado de uma maneira limitada, né? Até o próprio Shiai Kumite, segundo o meu Shihan, quer dizer comparação técnica. Não é uma coisa para marcar ponto exatamente. Não é isso. Não é para ser feito daquela forma. Eu acredito que, com o tempo, a coisa passando, o que foi acontecendo? Foi amolecendo. Primeiro, se a gente parar de uma maneira lúcida e olhar para alguns anos atrás, a gente vai ver que nos anos 80, por exemplo, a mídia não falava de karatê, a mídia não falava de judô base, máximo Aurélio Miguel, Olimpíadas e tal, como sempre. Se você tem um campeão, perdão, aí sua prática, seja lá o que você for, faça, tem destaque. Que mesmo assim durante o tempo, né? Nós temos aí o Globo Esporte, que para mim, particularmente, podia ser Globo Bola, que só fala de esporte de bola, ou bola. Então, o que acontece? A partir do momento que você divulga errado, você só divulga o esporte, né? E quando você só conhece o esporte, você não vai ter nunca a oportunidade de conhecer a alma da coisa, a coisa funda, né? Muito se falou de ninjutsu na década de 80 também e tal, mas, gente, se vocês forem comparar o karatê, tá? Um exemplo, a grosso modo, se você pratica o karatê de uma maneira profunda, tá? Ou mesmo funde dois estilos, né? Como no meu caso, que não é o que eu fundo, mas eu aprendo os dois, eu estudo os dois, né? Devo na forma dos dois, embora no dojo a gente treine mais o Shotokan Ryu, né? Como carro-chefe, e o Ryu paralelamente, como eu já cansei de explicar. O que acontece? Quando você tem essa oportunidade, você vê, nossa, tem tanta técnica aqui que se eu colocar uma roupa preta e disser que é ninjutsu, as pessoas vão acreditar, porque tem produção, tem isso, tem aquilo e tal.
muito similar, né? Ou um cara que aprenda karatê e judô, ele vai ficar com uma técnica muito interessante, tudo muito completo. Ainda mais se esse judô que ele aprender tiver o meu azar bem trabalhado, como no jiu-jitsu, ou for ensinado por um mestre de judô que também saiba disso, o cara vai ficar muito completo. Então tem muito folclore, né? O karatê, ele foi muito exposto nesse sentido, né? Por ele ter essa movimentação dita plástica, né? Uma coisa mais, como é que eu vou dizer para vocês, mais incompreensível à primeira vista, do cara fazer, sabe, movimentos diferentes. O que é isso? Não é objetivo, não luta de uma maneira objetiva. Luta de uma maneira objetiva, com tudo aquilo ali. Esse é o problema, essa é a questão. Ele luta de uma maneira objetiva. Aquilo ali não é só, o kata, por exemplo, ele não é só um exercício. Ele é um exercício do corpo, claro. É uma luta imaginária, claro. Mas aquilo tudo ali é para ser adaptado às situações reais, contra um adversário também. Então, é aquilo, mas é difícil de usar o kata? Não. Se você treina bastante ele, vivencia só ele, você vai ver todos os 26 katas Shotokan em luta. É uma coisa que, até onde eu sei e ouço, não está sendo usado em campeonatos. Eu, particularmente, não sou campeonateiro, não sou karatê esporte, não costumo ir a campeonatos. Claro que uma vez ou outra, durante a minha vida de praticante, eu vou dar uma passada, vou dar uma lutada, mas é aquela coisa, não tenho aquele compromisso, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer o meu, entendeu? Só que a concepção do cara do campeonato é outra, né? É marcar ponto mesmo. Então, voltando a falar da questão do karatê marcial, né, que foi esquecido, isso causou o quê? Causou uma má impressão, né, da coisa. É limitado, é uma coisa mais para cinema e tudo, pela falta de compreensão e má interpretação de muitos praticantes. O que acontece aí é que causou, que isso veio a calhar para as outras práticas que hoje em dia estão tão evidentes, né, que por sua vez trazem um fanatismo desagradável. Eu acho que a geração atual é fanática pelo MMA, como a geração da década de 90 foi fanática pelo jiu-jitsu, e já começou depois de entrar nessa de Muay Thai, de boxe, tudo, mas realmente em termos de fanatismo, a gente viveu dois grandes aqui. Fanatismo, que foi a era jiu-jitsu na década de 90 e hoje em dia é MMA. Porque o Kung Fu já teve na moda, mas fanatismo social, como a gente vê, com esse incentivo da mídia, né, não. Em termos de fanático, o cara só saber falar disso, assim como o karatê já esteve na moda, teve muitos adeptos, entendeu? É possível ver, como eu já devo ter falado, professores de jiu-jitsu da antiga dizendo que antigamente os dojos de jiu-jitsu ficavam mais abandonados, eram poucos alunos, a de karatê enchia, e por aí vai, né? A gente sabe que isso é verdade. Mas não em função de uma busca de uma qualidade, porque eu acho que isso aqui tem qualidades mais profundas que aquele, não é por aí. As pessoas iam porque tinham filmes, não era um incentivo muito mais suave do que o de hoje, mas tinha incentivo. Então eu acho assim, eu não vou falar do mundo, porque eu não rodeio o mundo. Eu já assim, viajei para os Estados Unidos, já por 2 vezes, mas não fui à Europa, não fui para a própria Ásia, etc. Então não vou falar de mundo, assim como não vou falar do Brasil. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente vive muito essa coisa da moda florada, né? Aqui a coisa é ao extremo. Eu acho que São Paulo, acredito que também tenha muito disso, no bojo, no sentido geral do povão, né? Embora São Paulo tenha mais espaço para outras coisas, para outras mentalidades, né? Então aqui, o que está na televisão, o que está na mídia, o que está em evidência, o povo consome muito, né? Isso aí não tem jeito, é uma cultura nossa mesmo. Então, se a gente for ver, por exemplo, um incentivo ao próprio jiu-jitsu, foi gigante, né? Nós temos o Raul Gazola, Maurício Matar, aqueles do Júlio Lula, o Lula, André de Biagi, se eu não me engano o nome dele, também era praticante de jiu-jitsu, Luciano Zafiri, Cauã Raymond, Thiago Rodrigues, ator também, Paulo Zulu, Wagner Moura, né, hoje em dia.
E tem muita gente, né? O Júnior Lima, da Júnior Sandy Júnior, sabe? O Lucas Lima, cunhado dele, no caso, marido da Sandy. É muita gente, entendeu? Se a gente for colocar, sabe? Sérgio Malandro, Alexandre Frota, é muita gente, entendeu? Então, o que acontece aí? Querendo ou não, eles mostram a eficiência da arte, por um lado, tá? Vamos supor, o outro lado, os artistas praticam aquela arte. Você fica encantado mesmo, porque é uma arte bonita, é uma arte eficiente também, tá? Embora tenha mais o aspecto chão o tempo todo, e para quem entende tecnicamente o jogo é bonito, você também vê uma certa beleza nas quedas, até mesmo naquela coisa. Agora, a partir do momento que você só tem acesso a uma fonte, você não conhece os outros, né? E isso coincidiu com o desleixo de certos lutadores de estilos em pé na época, né? Então, realmente, pô, isso aqui superou todos, né? Então, já criou aquele modismo, aquela coisa forte, blusa e não sei mais o que. Eu acho que isso, para uma nação que quer crescer, uma nação que tem acesso, tá, a vários vídeos de artes marciais no YouTube, embora muita coisa de má qualidade, muito mal representado, eu acho que isso pode ser negativo. O Brasil ele pode ser muito mais do que isso. Muito mais do que uma nação totalmente conduzida pela mídia. Está certo que a cultura é difícil de se expandir, mas está certo também que muita gente do povo não tem interesse. Porque já é criado dessa forma. Né? Eu estou até entrando um pouquinho numa área política aqui, parece, né? Mas a intenção não é essa. A intenção é falar do karatê e por que não há uma divulgação? Porque há uma condução para uma direção. Né? A gente pode ver que a Rede TV passava as lutas do UFC lá, de uma maneira ou qualquer outra, valeu tudo lá e tudo, no MMA e tudo, mas tudo não é mais usado, nem era mais, né? Como quando começou a crescer a coisa, a Globo foi lá e pegou para ela. Antes não, é muito violento, de repente, né? Depois daquele quebra-pau aqui no Rio de Janeiro, que não pôde ter mais, na época ainda, o dito vale tudo, né, que nunca foi tão vale tudo assim, era muito mais grosseiro e sangrento sim, mas vale tudo, né, é outra, eu acho que vale tudo é valer tudo, e aí eu não vou entrar nesse mérito no momento de novo, porque não pode ficar cansativo, mas eu acho que pelo fato de ter havido aquela confusão, a Globo se retirou e agora, né, quis passar, quis, né, levar o público, eu acho que a função dela em função deles serem uma organização de TV, de rádio, né? Divulgar, mídia, etc. O problema é que isso às vezes tem um efeito negativo, né? Eles divulgam às vezes uma coisa que o povo quer, mas muitas vezes não é o que tem qualidade. Não no sentido do juízo, mas vamos dizer, a gente vê a música como está aí, né? É uma coisa meio extremamente desagradável em termos de qualidade. Às vezes falta, né? Mas aquilo vende, entendeu? Não importa se a criança vai ver a sacanagem ali no palco, por exemplo, né? Não importa. Importa que vende, que vai encher, vai dar muito audiência. Então, acho que a sociedade é muito assim, né? É uma visão comercial extremamente forte e extremamente capitalismo selvagem, como já dizia a música do Titãs, né? O negócio é vender, ainda mais se você pega a sua arte marcial e vende como um produto, ela também vai massacrar as outras. Eu acho que existe sim esse conceito, esse ponto, tá? Eu não estou entrando em qualidade, qual é melhor, qual é pior, não existe isso para mim, né? Para quem pratica de uma maneira mais tradicional sabe que melhor não existe. Então, em função disso tudo, desse mecanismo, vocês não conhecem o karatê, sabe? Vocês, no caso, leigos, tá? Desculpe para quem entendeu errado. Estou falando que karateca, outros estudantes não entendem. Eu estou falando assim, o leigo que está tendo a oportunidade, ou está emprestando um tempo dele para prestar atenção no que eu estou falando, ele pode ter certeza que ele conhece 10% de karatê, visto em campeonato. Há um tempo atrás tem um campeonato aí que meu Shirão foi dar uma olhada, acho que era no final de semana e tudo. Ele falou, olha, o único cara que fez uma coisinha assim, um pouquinho diferente ganhou. E eu vejo que a gente vê no MMA, né? Com o Anderson Silva, quando ele faz um pouco diferente já se destaca. O mesmo acontece com o Lyoto. Entendeu? O Vitor já saiu daquela de ficar só no boxe e no jiu-jitsu. Já anda dando um chute, entendeu?
ele já bebeu um pouquinho na fonte do Karatê, mas as pessoas não ficam muito nessa tecla, elas não divulgam muito. Karatê se falou, fez até no Sport TV teve matéria sobre, se falou disso no Sport TV, né, um pouquinho na TV, o Lyoto Machida, né, o sensei Lyoto Machida foi no Altas Horas, mas é aquela coisa, né? É sempre aquela coisa, tipo, passa e some, enquanto outras coisas ficam, perduram. E me desculpe quem discorda de mim, mas não é porque não tem a qualidade dos estilos que estão sendo vendidos. Eu não acredito nisso. Eu acho que é ser muito cabeça fraca você acreditar que em séculos e séculos sempre houve um sistema melhor que os outros e só não sabia-se disso porque não foi comparado. Não, porque é aquilo. Se você conhece a estrutura do outro, às vezes mesmo não sendo praticado, você tem que usar os artifícios do seu estilo contra aquele, né? Então, falando tecnicamente, aí a gente vê que não é assim. Né? Existem situações drásticas que você teria que usar uma técnica que seria ou mortal ou considerada baixa, né? Para se livrar de certas situações. Numa situação de guerra, era isso que acontecia. Aí a sociedade quer pegar tudo isso, colocar num pacotinho comercial, tá? Colocar os estilos para se gladiarem ali e para eleger um melhor. Isso não existe. Com regras existe. E a gente já sabe quem é o vencedor e quem é o resultado. Com o resultado. Entendeu? E vence também sem regras, mas com mais dificuldade, porque aí dá margem para os outros estilos usarem tudo que tem. Dentro do dito balézinho tem muita coisa perigosa. Então, eu acho que as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer isso, né? Eu, por exemplo, eu ouvia do meu pai, olha, o karatê é muito perigoso, é isso, assado, o karateca faz isso, entendeu? Pô, o judô é excelente, é isso, papá. O jiu-jitsu é muito bom assim, assado, entendeu? O Muay Thai na Tailândia, isso quando nem se falava, a maioria das pessoas não conheciam o Muay Thai, só quem praticava arte marcial mesmo, que ouvia falar que na Tailândia tinha uma coisa similar ao boxe no joelho, perna, canela e tal. Mas meu pai já me falava tudo isso e me ensinou a ter respeito por tudo isso. Meu pai é uma pessoa também, estudou um pouco, mas não é profissional de nada, mas passou essa primeiro contato com a arte marcial, já veio daí. Uma época de uma visão diferente, né? E é interessante que ele falava certas vezes do Kiyoshi Benedito, né? O mão de ferro e tal. E com o tempo, né? Eu fui e vi parar, né? Vi ser aluno do primeiro discípulo, né, do Kiyoshi Benedito, né? Primeiro faixa preta brasileira e tudo. Então eu acho que falta às pessoas esse tipo de visão que eu tive, esse tipo de orientação. Não, peraí, não é assim, todas são suficientes. Vai do domínio do praticante, né? Então acaba existindo hoje um fanatismo, né, que é o tema que eu queria entrar um pouquinho nessa gravação nossa, esse mini programa que eu consigo fazer, aos trancos e barrancos. Mas a questão é essa mesmo. A gente vive uma era de fanatismo porque o brasileiro já tende a potencializar o que está na mídia, né? E é interessante que um dia desse, no YouTube, eu conversando com um rapaz, quer dizer, não foi uma conversa a princípio, tinha um vídeo de Pit Boy e tal, e aí eu entrei, né, de karatê naquela época e tal. E é aquela coisa, o rapaz, ex-praticante de karatê, né? E há 5 meses pratica jiu-jitsu e tal, e eu conversando com ele, eu mostrei o que aconteceu no karatê, todo o colapso que aconteceu ao longo dos anos, e por que as técnicas foram se afastando, né? Por que aconteceu isso, dentro da medida do possível a gente fala, pelo que a gente sabe. E então, foi possível, no caso, que ele colocasse a mão na consciência e falasse, pô, obrigado pelas explicações e tudo, e realmente eu não tinha visto as artes marciais pelo filme, eu achava realmente que existia uma acima de outras,
que inclusive é o que ele pratica. Ele achava, como a maioria das pessoas, que o jiu-jitsu era melhor. E não é por aí, é maravilhoso isso. Eu particularmente gosto disso. Como gosto do judô e do aikido, por exemplo. São 3 escolas de jiu-jitsu que chegaram aqui, modernas, né? No caso, chegou no ocidente e tudo. E o que acontece? Mas são mais 3 estilos entre tantos outros, japoneses, chineses, coreanos, vietnamitas, etc. Existe. Então por que eu vou me fechar numa crença? Entendeu? Eu acho que é aquilo. Quem vende a ideia, quem vendeu a ideia, vendeu fazendo uma parte deles. Eles venderam a ideia, ó, o nosso estilo é assim, assado. Mostrou a qualidade, tá? A mídia incentivou, agora cabe ao brasileiro olhar aquilo e falar, não, peraí, é bom mesmo, mas também não precisa pisotear nos outros, né? Então a reflexão do rapaz foi muito legal, foi a primeira vez realmente que eu vi alguém conversar numa boa comigo, né, e sem aquele fanatismo, porque eu acho que o fanatismo, ele em religião, ele em política, ele em qualquer coisa, ele é errado, né, como eu canso de falar, se não existe um partido, uma religião, um time ou nada melhor, um único melhor que todos, por que nas artes marciais seria diferente, né? Então acho que quando a pessoa, né, coloca a mão na consciência, ela pode ser apaixonada pela arte que ela pratica, ela pode ter reconhecido todo o potencial daquela arte, mas ela não precisa ser fanática ao ponto de abafar as outras, tá? Eu não estou falando nem da visão comercial dos professores das artes que fizeram isso. Agora, o certo, né, é você ter uma etiqueta, uma ética, né, a sua arte marcial, a sua postura com as outras. Eu, particularmente, penso assim, entendeu? Porque tem gente que fala, não, tem que ter filosofia, tem que ser um cidadão de paz, etc, etc. E as artes marciais são para isso, a minha arte é para isso, desde que a pessoa não fala, mas você nota no comportamento do cara que desde que ele esteja, o estilo dele seja aclamado como melhor, tem espaço para todo mundo. Quer dizer, não pode haver uma igualdade. Isso é muito do ser humano. Aí a gente entra muito nessa questão do ser humano. De que ele joga os efeitos dele em tudo. E, claro, tudo é feito pelo ser humano, né? Inclusive a condução, né, dos partidos, dos times, das artes marciais, das religiões, tudo, é o ser humano que conduz. Mas aí o intuito nobre criado lá atrás, ele vai embora com o tempo. Esse é o mal, né? E aí outras gerações já compram a ideia errada, entendeu? Como existe venda de faixas em vários estilos, né? O cara, passa a prova ao aluno de qualquer forma. Isso acontece também de outras formas, de outras artes marciais, né? Então, o que importa muito é o dinheiro. E o dinheiro passa por cima das condições, entendeu? É muito isso que acontece. Não precisa ser altamente graduado de karatê-do ou em nenhum estilo marcial para saber disso. É notório que o dinheiro conduz, né? Eu gostaria de falar uma coisa muito importante em função, tá, das pessoas poderem achar que eu sou contra, que eu levantar a bandeira contra. Não, eu quero ajudar a quem está começando a praticar o karatê a entender o que ele está, onde ele está se metendo, o que é aquilo, né, o que ele está estudando, né? E desintoxicar um pouquinho dessa mentalidade da mídia, de que, poxa, eu estou fazendo aqui, mas será que isso aqui é bom mesmo? Será que, como eles falam, o outro estilo não é melhor? Não é assim, né? Então, eu acho que é o seguinte, você pega o karatê, como já falei, em outra oportunidade, e junta com o jiu-jitsu, ninguém te segura. Se você compreende o karatê marcial, ainda pratica o jiu-jitsu que é praticado no Brasil, não vai dar para te parar. Se você praticar não o karatê esportivo junto com o jiu-jitsu marcial que a gente tem no Brasil, não, o karatê marcial, se você vai ficar muito completo em pé, você vai ficar muito completo, muito bom em quedas, né, não tão completo talvez quanto o judô, que é especialista em naguewaza. Mas você vai ficar completo em pé, você vai ter
vai ser completo em Ateliwaza, vai ter um bom arsenal de Nagiwaza, vai ter um Newaza do Karatê e ainda vai ser especialista em Newaza do Jiu-Jitsu. Quer dizer, quem que vai te pegar? Quem que vai ter condições? É difícil. Claro que não por isso o cara fique invencível, mas ele fica extremamente preparado para uma situação de combate real. Isso não foi enxergado porque não era isso que estava sendo divulgado, né? Eu acredito que a família Gracie está extremamente certa em dizer que o jiu-jitsu, por exemplo, é um ótimo complemento para o arte marcial. Até porque eles sempre tiveram uma noção de luta mesmo. Eles nunca quiseram se ligar só no aspecto esportivo. Eles são mais que certos, né? O que eu acho errado é a venda da mídia, da arte deles dessa maneira, agressiva, né? Então, o que acontece? Você vê uma carência, né? Eu não sei, por exemplo, há um bom tempo atrás, né? Era bem menos graduado, tudo. Eu fiquei sabendo que o Alexandre Borges, o ator, é praticante de karatê, né? Shotokan também. E eu fiquei muito assim, impressionado. Falei, poxa, que legal, né? A princípio ele, a esposa dele, a atriz Julia Mendes, né? Acho que o filho, a filha dele lá também, o casal. Depois parece que a esposa dele, a atriz Julia, né? Saiu e ficou só ele, né? A última vez que eu ouvi ele estava na faixa roxa, achei legal pra caramba, tudo. Então eu acho que isso é carente hoje em dia, né? A gente tem como aquela lista toda, aquelas pessoas todas que eu falei, ainda tem muito mais que pratica jiu-jitsu, temos o Bruno de Luva que pratica, não sei se ainda pratica, mas certa vez ele falou que praticava Muay Thai. Então, o incentivo, se vocês notarem, é sempre em cima do que é trabalhado no MMA. Seja de maneira individual ou não, é só aquilo. Então, hoje em dia, quando se fala eu gosto de artes marciais, só se fala de jiu-jitsu, Muay Thai e no máximo a capoeira às vezes. E muitas vezes é sacaneada também. A capoeira é mais grande que tudo, cara. É muito desrespeito. Então eu acho que o Karatê e o Kung Fu virou, né, uma peça de cinema, um artefato, né, de museu, de cinema. Não funciona mais, obsoleto. É a falta de divulgação. Mas eu acho que por parte dos cabeças, do pessoal que nos dirige, inclusive, né, dos grandes, né, das federações, etc., tinha que haver uma condução, como eu falei, né, do aulão do mestre Ihara, como outros que possam vir, podiam conduzir dessa forma, né? Olha, se a realidade hoje é essa, eu vou mostrar. Tem um curso aqui para faixas pretas, né? Então dá uma para cima e tal. Olha, é assim que funciona, né? Vocês agem assim. Porque o Krav Maga, por exemplo, é um estilo que bombou em função de ser direto e objetivo de uma maneira marcial, né? Ele não é um esporte, não é uma arte marcial para competição, não é um esporte. Então, as pessoas se encantaram com aquilo. Só que o karatê ele veio disso. O judô ele veio disso. O jiu-jitsu ele é também para isso. Todas as artes marciais que têm o aspecto esportivo foram feitas, são artes marciais, são feitas para o campo de batalha. Por exemplo, nós temos o Aikido, que eu estava falando com um companheiro de treino, bem mais graduado que eu, inclusive, que eu falei, pô, Aikido, a gente vê os treinos, a gente tem uma ânsia de ver a coisa mais acontecendo, ataques diretos, mais rápidos, né? Pra gente ver como funciona, pra gente conhecer aquela arte. E não ataques entregues, sabe? A gente quer ver, entendeu? Porque aí o que acontece?